Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos voltando aqui ao nosso canal hoje para tratar de um assunto um pouco mais delicado, um tema polêmico. Nós falaremos sobre a teologia inclusiva e traremos aqui um debate entre o pastor César Cavalcante e o pastor Marcos Gladstone, que é o líder da Igreja Cristã Contemporânea, onde o tema homoafetividade é tratado. Alguns textos são olhados, analisados nesse debate. Nós vamos trazer aqui um recorte, trechos desse debate que aconteceu, para que vocês possam analisar e refletir. Nessa primeira parte, nós vamos ver o pastor César trazendo algo que eu acho sempre muito importante, fundamental em qualquer análise de um texto, é que se busque a origem da palavra, o significado, a etimologia da palavra. E a palavra aqui é homoafetividade. Vamos ver. Eu ia começar pelo termo, homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos, eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. O pastor César traz o texto de Levítico, capítulo 18, versículo 22, aonde a Bíblia vai condenar um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. E ele enfatiza que o que está sendo condenado não é o amor entre pessoas do mesmo sexo, o amor entre irmãos, ao qual o próprio Jesus vai estimular, mas é a prática da relação sexual entre um homem e outro homem, como se fosse uma relação entre homem e mulher. Vamos ver. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. E aí o pastor Marcos, que é defensor da teologia inclusiva, vai tentar usar o argumento que o texto de Levítico capítulo 18, ele está se referindo apenas à prática da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo em ritos pagãos. Ou seja, Deus só condenaria, só era considerado abominação quando isso era feito dentro de um rito pagão.
já não seria condenado por Deus, segundo a teologia inclusiva que defende o pastor Marcos, quando isso não se tratasse de um culto pagão. Vamos ver. Então, a questão é a seguinte: a palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20:13 permanece. É abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente, aqui fica a sua posição nesse sentido, né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso, são contra essa posição. É que eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, é só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então. É fácil pro senhor. E aí, a defesa que o pastor Marcos vai fazer para tentar argumentar ao que o pastor César está dizendo é que os teólogos da teologia inclusiva defendem essa tese. Poxa, é óbvio, eles estão atendendo os interesses da teologia inclusiva. Vamos ver o confrontamento que o pastor César traz a esse argumento. E enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Se é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A aí linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para trazer todo o material aqui. O pastor César também vai afirmar que a teologia inclusiva apresenta vários textos e que eles não se sustentam. A questão é a seguinte: essa teologia, bispo, ela apresenta vários textos que, em cada um deles sendo analisado, não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí, é só a pessoa é alfabetizada. Nós já podemos ver que na etimologia da palavra homoafetividade, esse termo ele não se refere a práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Essa foi uma interpretação dada ao longo do tempo, principalmente nos tempos modernos, né? Mas o pastor Marcos ele vai afirmar que a homoafetividade é a relação entre pessoas do mesmo sexo com a prática sexual liberada, inclusive, segundo a teologia inclusiva, é liberada pelo próprio Deus. Veja o argumento que ele usa. Tá? E aí vamos voltar para o que é homoafetividade. Homoafetividade não é se deitar com o animal. Homoafetividade não é se deitar com 50 homens. Homoafetividade é viver uma história de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo. Ok? Tá, mas tendo prática sexual. Tendo uma atividade liberada sexual, diante de Deus. Liberada diante de Deus. E a gente vai ver isso em várias outras formas. Esse trecho do debate ele é muito importante, né, e interessante, porque ele trata de como um texto ele deve ser analisado. Nunca se pode tirar um texto de contexto para se chegar a uma compreensão. E é exatamente isso que o pastor Marcos, que é da igreja contemporânea, ele vai tentar fazer. E ele vai ser questionado, né? Ele vai ser por diversas vezes questionado e demonstra não ter argumento no que se sustentem. O que está se tentando fazer é analisar um texto completamente fora do contexto para se tentar embasar uma doutrina que a Bíblia não dá respaldo nenhum para ela. Veja essa parte. Espera, só terminar dessa parte que você só mudou de texto. Porque então, se todas essas coisas que eles colocam aqui, ele fala sobre deitar com animal e outras coisas, ele fala assim, porém, vós guardareis os meus estatutos, em nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E fala também que não se contaminará com essas coisas. Aqui fala deitar com animal, aqui fala inclusive passar o filho pelo fogo com Moloque, todas elas, ele coloca todas, todas. De idolatria. Então eu posso queimar um filho sem ser por um Deus. Isso não era idolatria? Não, mas eu posso queimar um filho sem ser por Deus? Aí a gente vai sair da idolatria, né? Então não pode. Isso era idolatria. Acontecia isso. Eles entregavam filhos em adoração, crianças. Mas se eu não entregar a adoração, eu posso queimar? Claro que não.
Então, acho que eu posso falar a mesma coisa. Claro Não. que não também, homem claro com homem. Claro que não. Não, mas aí depende. Por quê? Porque do que você está se referindo? Você está se referindo a um relacionamento... A todas as abominações. Os dois próximos trechos do debate que nós vamos assistir, eles são um pouco mais longos porque eles são importantes. São textos muito utilizados dentro da teologia inclusiva para tentar embasar o ensinamento deles acerca da aceitação de Deus da prática da homossexualidade. O primeiro trecho fala acerca do servo do centurião, ao qual a teologia inclusiva vai se referir como sendo esse servo um escravo sexual do centurião. E aí vai haver questionamentos e nós vamos poder assistir e ver que não se sustenta esse argumento, essa afirmativa, com muita facilidade essa tese ela é derrubada. Assista esse trecho. Todas são abominações. Mas não é abominação, relacionamento de amor e infidelidade entre duas pessoas. Por quê? E aí vamos lá, Novo Testamento, Jesus. Jesus certa vez teve um encontro com um centurião. O centurião pedia a cura do seu pés. Ok? Pés, você vai em todos os textos, epopeias, no grego, você vai lá e vai ver que se referia a uma questão de alguém que tinha intimidade do mesmo sexo. Havia a questão da sexualidade ou da intimidade entre duas pessoas do mesmo sexo. É o centurião e o servo. Lucas 7 e Mateus 8, né? 7. Lucas 7 ou Mateus 5? Mateus 8,5. Mateus 8,5. Mateus 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se ao centurião implorando: Senhor, meu criado... Aí ele está dizendo que essa palavra é criado aqui. Jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo terrivelmente, não sei o que lá. Bom, vamos lá. Pés. O senhor está dizendo que esse aqui é um relacionamento homoafetivo, com base na palavra paz. Primeira regra elementar da interpretação bíblica, pastor. Regra elementar. Você pega aquela palavra e pesquisa em outras oportunidades no mesmo evangelho ou nos outros livros do Novo Testamento onde essa palavra aparece. Bom, essa palavra, por exemplo, vai aparecer em Mateus capítulo 12, versículo de número 18. E lá está escrito assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado a quem a minha alma se comprasse. Você está dizendo que o pai e o filho tinham um relacionamento homoafetivo? Porque é uma referência, a mesma palavra agora usada para Jesus. E essa palavra, diferente do que a pesquisa do pastor revela, ela é uma palavra abundante no Novo Testamento. Ela não aparece apenas uma ou duas vezes. No próprio livro de Mateus, no capítulo 12, como eu mencionei, ele aparece para Jesus Cristo, em relação ao Pai. Então significa que Jesus, o Filho e o Pai, têm um relacionamento sexual? Ora, meu Deus do céu, é óbvio que não. Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 69, que diz assim: nos suscitou plena poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então Davi também tinha um relacionamento com Deus homoafetivo, entende? Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas 2,43, para o menino Jesus. Já nesse último trecho que nós vamos assistir, o tema aqui abordado é acerca dos eunucos. Jesus está falando acerca de casamento, respondendo a questionamentos, e aí Jesus cita os eunucos e os três tipos que existem, né? E aí o pastor Marcos, ele vai tentar empurrar de que Jesus ali estava preparando ou abrindo as portas para que os homossexuais, para que os transexuais, para que todos aqueles que estão dentro do grupo LGBTQIA+, pudessem ser inseridos, né, como possíveis, mesmo nessas práticas, de adentrarem ao reino de Deus. Vamos ver, é um trecho mais longo, mas ele é muito importante. Ouça, preste atenção, para que você possa ter um entendimento daquilo que está sendo debatido. Nós temos o texto dos eunucos, né? Jesus disse que haviam os eunucos, e ele falou dos três tipos de eunucos. Ele disse que os eunucos eram acolhidos no sentido de responder sobre divórcio e casamento, e ele fala: olha, ainda existem os eunucos. E a gente sabe muito bem que os eunucos naquela época, muitos deles eram adquiridos também
para fins sexuais, e Jesus sabia disso. E aí Jesus chega e fala, olha, os eunucos vão ser aceitos, os eunucos vão ter espaço no reino de Deus. E é lógico que eu nem sei como esse texto ficou na Bíblia, eu acho que podiam até ter tirado dela para poder sustentar que os homoafetivos não seriam aceitos no reino de Deus, mas ficou lá. Bom, Mas vamos lá. O contexto que ele falou não é esse, não, viu? Não, vamos lá. É do casamento. Mateus 19 o assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Quando termina a frase, eu não vou entrar no assunto do divórcio, porque é um assunto que já está terminando o programa, né? O assunto lá é o divórcio, né? Entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim: disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? A palavra... apenas a quem foi concedido, nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? Isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque É só isso. O texto lá é ficar assim sem casar. nasceram do ventre da mãe. Aí no verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro, Nasceu os eunucos de nascimento. do sol. É assim, o texto de Mateus do ventre nasceram vamos lá. assim. Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor tá falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico, me apresenta o texto. Saris-Amã e o Saris-Adã. Ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris-Amã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? O versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto, você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. no meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim. Os eunucos que são assim, desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, porque não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui. Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, os Saris-Adã, que é o outro tipo de eunuco. Saris-Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora e aí eu entendi esse argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay. Não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus, então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual
por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor está defendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não tá mostrando o texto lá, tá tudo bem, os ok. eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. O segundo. E aí o segundo tipo. Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. A gente vai... esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o senhor, que o argumento... Não, o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê, tudo isso. Não, nem todo transexual, ele é homoafetivo, tá? O transexual, ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. O senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você tá misturando tudo. Tá certo. Tá. Lembrando que esse vídeo que nós trouxemos é um recorte, foi um debate que durou em torno de 1h20. Eu vou deixar na descrição o link para que, se você interessando-se, possa assistir ele completo. Seria muito legal que você pudesse assistir, né, para que não pareça que está fora de contexto. Então vou deixar aqui na descrição, você pode acessar, pode assistir todo o debate, né, mas mais uma vez, o nosso objetivo aqui é trazer à luz as escrituras sagradas, né? Nós não estamos aqui para ofender ninguém, nós estamos aqui para trazer à luz da palavra aquilo que as escrituras nos revelam, tá bom? Esse é um canal, como diz o próprio título do canal, né? O conhecimento que liberta. Então nós tratamos aqui sobre diversas questões e nesse momento nós estamos falando sobre questões teológicas, sobre a Bíblia Sagrada. Eu espero que seja muito enriquecedor para o seu conhecimento, para o seu aprofundamento, a fim de buscar uma relação de estabilidade com Deus. E não deixa de curtir o canal, não deixa de comentar. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos tão importantes que pode nos libertar daquilo que nos aprisiona. Até o próximo vídeo e fiquem todos bem.